Ah, tá. Eu acho que foi a Ariadne que me comentou do gado, né? Que o gado era um também dos responsáveis pelo aquecimento global, porque tem toda a questão do metano, né? Do peido, né? Do peido das vaquinhas e dos boizinhos. Tá, isso aí, boa. Então, isso que eu estava falando. Então, a pecuária ali, né? A produção agrícola, vamos dizer assim, ela é, de fato, uma responsável pelo aquecimento global, pelos gases de efeito estufa e tudo mais. Mas quem produz isso é o ser humano, certo? Então, somos nós, é um efeito, é uma ação antrópica mesmo. Eu estava falando antes disso do degelo das calotas polares, tá? Né, que a grande massa de água doce da nossa Terra está nessas calotas polares e nas grandes geleiras, que a água doce ela vai derretendo e vai indo para o mar, e a gente vai perdendo água doce, ela vai se transformando em água salgada e fica mais complicado daí da gente depois dessalinizar essa água toda, né? Isso é mais um dos efeitos do aquecimento global. Outra coisa com isso gera uma elevação do nível dos oceanos, né? E essa elevação aí dos níveis dos oceanos pode causar um pequeno desequilíbrio, inclusive em outras comunidades, né? Que moram em ilhas, né? Em comunidades de arquipélagos. A gente tem aí algumas ilhas no Oceano Pacífico e no Oceano Índico desaparecendo por conta dessa elevação do nível dos oceanos, certo? Então aí a gente começa a ter desaparecimento de ilhas e de comunidades. Se vocês se lembrarem, a gente vai trabalhar em umas aulas de migrações, tá? Essas migrações por causas naturais, tá? E tem muitas comunidades de ilhas, tá? Que estão desaparecendo. Essas comunidades começam a migrar para porções mais continentais e essas são migrações mais forçadas por motivos naturais. Mas a gente vai conversar lá na frente nas nossas aulas de migrações, certo? Falando ainda em aquecimento global, a gente vai ter um desequilíbrio ecológico, né? Que é um pouco o que está acontecendo hoje. A gente tem visto notícias, né? De apareceu uma capivara e um monte de patinho no meio da estrada lá, que não sei o quê. Eles estão retomando o espaço que era deles, né? O espaço que era deles, que antes a gente habitava pelos nossos fluxos, né? Pelos nossos movimentos humanos. Né? Eles estão vendo que não tem ninguém, eles pensaram, opa, é meu, vou entrar e vou continuar aqui nesse lugar que era meu e que aí, com a urbanização, foi tirando o meu espaço, pensou o bichinho, né? E não só isso, o desequilíbrio ecológico ele também vai ocorrer assim, a gente vai desmatando, né? Outra coisa, o desmatamento também é um causador, né, do aquecimento global. A gente vai desmatando, o que vai acontecendo, né? Isso. O que vai acontecendo? A gente começa a ter mais doenças endêmicas, né? Por exemplo, mosquito. Mosquito é um bicho que é um inseto que ele vai sair do seu habitat e vai vir para cima dos seres humanos tomar o nosso sanguinho, né, meus amiguinhos? Então, o aquecimento global ele também gera esse equilíbrio, esse desequilíbrio ecológico, né? Trazendo outras doenças que são trazidas, que são transmitidas por insetos, tá? Principalmente mosquitos, né? A gente tem aí o Aedes aegypti, que é praticamente aí ele é tão egocêntrico que tudo é dele, né?
é o Zika, é a chikungunya, é a dengue, tudo, ele quer tudo, né? Ele é um marqueteiro de primeira, né? Doença de mosquito, pum, comigo. Comigo, Aedes aegypti, certo? E, bom, né, eu toquei antes no assunto, né, na questão da diminuição dos recursos naturais, né? Principalmente causado pelo desmatamento, que vai gerar aí outros efeitos para o planeta, tá? O aquecimento global, então, toda essa questão, né, de antes da pandemia, vamos dizer assim, né, desse aquecimento global que a gente tinha, vai gerar também a gente vai despejando muito CO2, né, que é dióxido de carbono, e muito metano. Com a pandemia, a gente deixa de, né, aquela produção industrial que eu estava falando no começo, ela se retrai toda, tá? E isso faz com que esse dióxido de carbono, principalmente, né, o dióxido de carbono e o metano, seja reduzido, as concentrações dele sejam reduzidas. O que acontece? Né? A camada de ozônio também, né? A camada de ozônio acaba se recompondo um pouco melhor de toda essa agressão, né? De todos aqueles os CFCs, né? Os spray que a gente usa aí, né? A camada de ozônio acaba se recompondo também, né? Porque a camada de ozônio é aquela camada, a grosso modo, que nos protege da entrada de raios ultravioletas. Quanto mais aberta a camada de ozônio, mais raios ultravioletas entra, né? E isso fica mais prejudicial. A gente perde um bloqueio atmosférico dessa camada de ozônio, tá? E isso vai gerar outras doenças, tipo, principalmente cânceres de pele, né? Então, a retomada dessa camada de ozônio, né? Ela também é muito importante. E já tem sido vista, a camada de ozônio já tem sido vista um pouco, o buraco da camada de ozônio já tem sido visto menor, né? Isso é uma coisa muito boa. Então tá, eu vou trazer para vocês no final, tá? No finalzinho, eu vou trazer para vocês umas outras questões sobre aquecimento global, tá? Que é mais de interesse, é mais de curiosidade, tá? Que eu peguei num site que eu vou colocar para vocês depois aqui, tá? Mas se vocês procurarem assim, ó, 10 asneiras sobre o aquecimento global, tá? 10 asneiras sobre o aquecimento global. É fantástico. Eu vou, se vocês me permitirem, e eu vou pegar aqui porque era um material que já estava preparado para vocês. 10 asneiras sobre o aquecimento global. Eu vou largar o site para vocês, o link também para vocês. Eu acho que o YouTube permite isso, global. Opa. No blog do Observatório do Clima, certo? A gente vai ter ali 10 frases, tá? Basicamente, eu vou trazer agora, azar. 10 frases, praticamente, que as pessoas falam, tá? Jogam palavras ao vento, vamos dizer assim, para tentar desmistificar o aquecimento global, certo? Eu separei algumas aí para a gente conversar, porque é bem interessante, porque abaixo de cada frase tem uma explicação do porquê que essa frase é uma asneira, de porquê que é uma falácia, de porquê que é uma... a gente está aí no tempo da pós-verdade, né, da fake news, né, por que elas são asneiras. E eu trouxe umas 4 aí que eu queria comentar com vocês. Asneira número 2. Os meteorologistas não conseguem nem prever se vai chover amanhã. Quem dirá se vai fazer calor em 2100? Gente, clima é uma coisa. Tempo é outra coisa diferente. Totalmente diferente, tá? O tempo ele é meteorológico, ele é diário, tá? É uma condição atmosférica que acontece a cada dia, a cada minuto, a cada instante,
tá? Às vezes, pessoal que mora em Porto Alegre, região metropolitana principalmente, tá? Não tem dias que o pessoal brinca, mas só faltou nevar em Porto Alegre, porque de manhã tá um frio, de tarde um calorão, depois choveu, né? A gente não tem... Isso é o tempo. O tempo, ele é estudado, ou ele é concebido, vamos dizer assim, por períodos mais curtos de tempo, certo? Já o clima é um estudo sobre esses tempos, certo? O clima, então, ele é um estudo mais aprofundado, tá? Ele leva uma temporalidade maior, tá? Uma temporalidade... Tem pesquisadores que trabalham com 30 anos, tá? Com eras de 30 anos. Tem outros que trabalham com eras de 50 anos, tá? E a cada mudança desses 30, desses 50 anos, vai sendo mudado o clima, os elementos do clima e os fatores que vão compondo esse clima. Eu falei um pouco disso na live que a gente fez em conjunto com a professora Melissa de espanhol, né? Sobre os elementos e os fatores do clima, né? Então, essa falácia aí de que os meteorologistas não conseguem nem prever se vai chover amanhã, quem dirá se vai fazer calor em 2100, essa é uma bobagem que a gente consegue facilmente, né, responder para a pessoa. Olha, querida, acontece clima é uma coisa e tempo é outra coisa. São duas variáveis, tá? Que vão se encontrar, mas são coisas diferentes, certo? A produtora passou aqui agora, né? Um beijo para a produtora. Outra falácia, né, ou outra asneira que eu queria trazer para vocês é uma que diz assim: o aquecimento global antropogênico, ou seja, o aquecimento global feito pelo homem, é uma teoria anticapitalista da esquerda para regular a livre iniciativa e dar todo o poder ao Estado. E também, né, tem a variante, né, a variante espetacular dela, que é: o aquecimento global antropogênico é a cabeça de ponte do imperialismo. Então, isso não se sustenta, né? Digamos, essa asneira, ela não se sustenta, porque, na verdade, ela nada mais é do que uma briga entre extremos, extrema-direita e extrema-esquerda, tá? Tentando desmitificar os seus valores políticos, principalmente. É aquele lance lá do, o homem chegou na Lua ou não chegou na Lua. Aliás, esse é um baita tema de live, hein? Baita tema de live. Vou só pegar mais uma aguinha ali, tá? Só um momento. Tava na mão aqui. Beleza. Então, essa asneira aí, ela não se sustenta muito, porque, na verdade, ela é mais uma briga política, né? De extrema direita e de extrema esquerda. Outra falácia que eu queria mostrar para vocês, e essa aqui, ela é... Eu vejo isso no Facebook direto, tá? É o seguinte: não há consenso entre os cientistas de que a Terra está esquentando, nem evidências de que isso seja culpa do ser humano, e isso, no caso, o aquecimento global. Bom, primeiro a gente tem que entender um pouco mais o que é consenso, né? E também o que é cientista, né? O que é pesquisador. Consenso seria algo que a maioria diria, né? A maioria coloca como verdade. Isso seria um consenso. Bom, então, frente a essa asneira, um pesquisador, o John Cook, tá? John Cook, ele é um pesquisador australiano. Ele resolveu fazer uma simples pesquisa na internet, tá? E ele pegou 12 mil artigos científicos que continham aquecimento global e mudanças climáticas, tá? Desses 12 mil, ele e a equipe dele pegaram 12 mil artigos científicos. Desses 12 mil artigos científicos, 97% dos artigos científicos afirmaram que o aquecimento global é causado em grande parte pelo ser humano. É uma ação antropogênica,
97% de 12 mil artigos científicos, certo? Não contente com isso, eles entraram em contato com esses 12 mil artiguistas, né, 12 mil pesquisadores, e qual foi a surpresa de que 97% deles afirmaram de novo que o aquecimento global ele tenha causas antropogênicas. A maioria das suas causas são antropogênicas. Então, quem é teu Deus agora? A ciência? Consenso e ciência, tá? O consenso da comunidade acadêmica, da comunidade científica, é de que sim, o aquecimento global ele tem algumas vertentes e alguns vieses e algum viés natural, né? Que nem a gente falou do aquecimento global antes. Só que a maioria das ações que levam ao aquecimento global são antropogênicas. Consenso, certo? Deixa eu ganhar um tempinho aqui, lendo alguns chats de vocês antes de ir para a última falácia ali, para a última asneira. Eu estava vendo um vídeo do Greg News. O Greg News é um baita cara, aliás, HBO. E é chocante o vídeo que ele mostrou das cataratas do Iguaçu. Esse vídeo eu não vi, eu te confesso. Se é um vídeo novo, eu não vi. Mas eu costumo ver todos os vídeos do Greg News. É muito bom. O Gregório do Vivier é um cara muito inteligente. Pode falar o que quiser do cara, tá? Que ele é esquerdista, que ele é petista, que não sei o quê. Mas ele é um cara extremamente inteligente, extremamente argumentativo e extremamente pontual nas posições dele, com os temas que ele coloca lá no programa dele. De fato, gente, vale a pena ver, não só pela posição política, mas pelas coisas que ele traz por uma outra ótica. É bem interessante. Há quem acredite que o aquecimento global... Ariadne, há quem acredite que o aquecimento global é mito. Essa questão da recuperação da camada de ozônio é a maior prova de refutação desse pensamento negacionista. Como é que eu vou te dizer? Tem gente que pensa que a Terra é plana, né? Falou tudo ali, né? Não é um mito do aquecimento global. O aquecimento global, ele existe, entendeu? Ele existe de fato. Agora, se ele é causado por X, por Y, o fato é, nós causamos a maior parte desse aquecimento. Ponto. Certo? Achei um gatinho lá atrás. Ah, que fofinho. Ah, devia ser ou o Thomas ou a Olivia. Daqui um pouco eles aparecem, tá? O Thomas, ele é mais arisco. A Olivia é mais malemolente. Mas o Thomas é o gatão, grandão, gordão. E a Olivia é bem magrinha. É queridinha. Adriano Guerreiro, vamos dar-lhe. Não sei no que, mas vamos dar-lhe. Fernanda Amaral, é novo. Ah, tá, do último que saiu. Sim, pode crer. Eu não vi, de fato. Viu? Eu não vi. Falei pra vocês que eu vejo, mas não vi. Embaixo da TV. Ah, então devia ser a Olivia. Olivia se esconde ali, né? Ali embaixo da caixinha da net. Porque é quentinho, né? Eles ficam ali. Tá. Vamos seguir para a asneira número 10. Tá? Eu trouxe 4 para vocês ali, porque a matéria ela é bem extensa, no sentido das explicações, tá? Tem explicações mais curtas, logicamente, né? Tem umas que são uns absurdos, os caras colocam, tipo assim, 2 frases, tá ligado? Mas tem uma outra que eu gosto muito, que é uma que ela vai muito de encontro àquela que eu falei do consenso, né? Ah, o professor fulaninho diz que é tudo mentira. Tá. Aí a gente vai sair da história lá do consenso e vamos entrar na história do cientista. Ah, o fulaninho diz que é mentira. Quem é o fulaninho? Quem que esse fulaninho pesquisou? Jogou aonde? Fardou com o quê? 10 e faixa? Não. Aí vai a nossa capacidade crítica também, tá? De saber o que a gente está lendo, o que a gente está pesquisando, tá? Da onde que a gente está se informando, certo? Então, tipo assim, o professor fulaninho, vai que o professor fulaninho era um desses 3% aí ou esse cara que o professor fulaninho disse que refutava, né, o aquecimento global antropogênico, é um desses 3% que
que não estavam no consenso, né? Ou que o cara teve uma outra ótica. Às vezes é legal tu pegar e ler esses caras, assim, para tu ver o que esses caras têm na cabeça, né, velho? E qual é o argumento que esses caras têm. Normalmente os argumentos, eles são bem falhos. São bem falhos. Eu estou falando aqui de uma sociedade acadêmica que cai de pau em cima desses caras mesmo. Mas hoje, com o advento da internet, qualquer um, como eu, pode fazer uma live e falar uma bobagem que nem eu tô falando aqui para vocês, certo? Beleza, gente. Eu tô quase no fim aqui do meu stand-up, da minha aula, desculpa. Por quê? Porque qual era o motivo da minha aula? O motivo da minha live hoje, principalmente, era trazer essa parte conceitual, tá? Era uma parte mais que a gente pudesse entrar em consenso sobre a comunidade acadêmica, do que ela fala sobre efeito estufa e aquecimento global, né? O porquê que a gente tem, a gente está tendo um ambiente um pouco mais limpo, né, nesses tempos de pandemia, o porquê que isso acontece, tá? E o porquê que isso não acontece quando a gente está em momentos normais aí na nossa vida, certo? Então, eu trouxe alguns dados para vocês, né? Que eu inventei? Não, pesquisei, tá? Pesquisei. Pode ter certeza que eu pesquisei. China, epicentro, né? Epicentro da pandemia de coronavírus. Esse epicentro do coronavírus, não sei se vocês vão se lembrar, mas ele ocorreu ali perto da época do Ano Novo Chinês, tá? Que é quando muitos chineses se deslocam pelo mundo, né? Vão para outras regiões de dentro da China. Aliás, foi isso que ajudou a disseminar o Covid-19, né? Essa época de Ano Novo Chinês. E a China, no último mês, ela teve uma redução de 25% do seu consumo, 25%, ou seja, um quarto do consumo foi reduzido de dióxido de carbono, tá? No último mês. Esses 25%, tá, de redução, ele equivale a 6%, 25% do consumo de CO2 da China que foi deixado de emitir, ele é responsável por 6% do consumo mundial. A China é fabril, a China é grande, a China usa muito combustível fóssil, né? A China se movimenta dessa maneira, né? E é uma das grandes, alguns dizem que é a primeira, outros dizem que é a segunda potência mundial, econômica mundial, certo? A China deixou de emitir também no último mês, ela deixou de emitir 150 milhões de toneladas métricas. Eu não tenho a menor ideia do que sejam 150 milhões de toneladas métricas. Colocou número no meio, eu me perco. Eu sou de humanas. Acontece. Deixou de emitir 150 milhões de toneladas métricas de CO2 no último mês. Quer saber o dado mais tri? 150 milhões de toneladas métricas de CO2 que a China deixou de consumir no último mês é o consumo anual da cidade de Nova York. A maior metrópole do mundo consome o mesmo CO2 que a China consome em 3 meses. Melhor, a China em um mês consome a mesma coisa de CO2 que Nova York consome em um ano. Bizarro, né? Eu me espantei muito com isso. Falando em Nova York, as emissões de Nova York caíram 50% desde o início do isolamento social deles. Vamos lá para a Ásia, né? Saindo da nossa América, vamos lá para a Ásia. Na Índia, o segundo país mais populoso do mundo, os moradores do norte da Índia puderam, depois de 100 anos aproximadamente, depois de 100 anos, ver parte da cordilheira do Himalaia. Conseguiram ver o topo lá do Himalaia bonitaço. Por quê? Não tinha poluição. A poluição suspensa
a pessoa chama de smog, né? Smog, S-M-O-G, né? Que é smoke, que é fumaça, e fog, que é... O que é fog mesmo, meu bem? Fog é coisa embaçada. Cerração, tipo cerração, coisa embaçada. Então, o smog, né? É a mistura de smoke com fog, né? Essa cerração de poluição, vamos dizer assim, desapareceu do norte da Índia e eles puderam, pela primeira vez, depois de 100 anos, ver o topo do Himalaia. Na Europa, a gente tem a Itália, né? Na Itália, eu tenho umas curiosidades bacanas da Itália. A Itália, foi depois da China, o segundo epicentro, né? Onde mais morreu gente também, né? Pelo coronavírus. As emissões caíram 40%. 40% de emissões. E, se não me engano, esse dado é só do norte da Itália, ou do sul da Itália, ou do norte da Itália. Da Itália. 40% de redução de dióxido de carbono, tá? Em Veneza, as águas ficaram translúcidas de novo. Os peixes começaram a ser vistos em Veneza. Mas aí não é uma questão tanto de poluição. Acontece que o fundo, né, o fundo da água, né, de Veneza, o fundo dos canais de Veneza, né, eles deixaram de ter o quê? As gôndolas, os barcos, as lanchas, né, tão populares lá naquela cidade. O que aconteceu? A água deixou de ficar movimentada. O que deixava as águas turvas também, tá? O que deixava as águas turvas também era essa movimentação de barcos e de gôndolas que Veneza tinha constantemente. Então, peixes começaram a ser vistos, a água começou a ficar mais transparente, tá? Um pouco pela falta da poluição, né? E um pouco por falta do movimento das águas. Elas deixaram de ficar túrbidas, né? Túrbidas. Se eu dar mais uma lida aqui, o conhecimento de um geógrafo é mais importante dentro de um contexto de guerra. Adriano, quero dizer, tem maior valor em contexto assim. Adriano, eu não sei qual é o autor, e aí quem for geógrafo vai estar me matando agora, mas tem um geógrafo, um pensador, que diz: a geografia, primeiramente, é feita para a guerra. Então, sim, tem dentro de um contexto de guerra, eu não vou dizer que é o mais importante, tá? Não vou ser leviano a esse ponto, né? Não vou ser também egocêntrico a esse ponto. Mas, sim, a geografia, ela, dentro de um contexto bélico, ela tem uma grande importância, principalmente na parte de estratégia, né? Na parte de conhecer pontos e tal, ela se une muito à engenharia militar também, né? Mas tem essa frase, eu vou pesquisar, e se alguém estiver pesquisando aí, porque eu sei que vocês também estão pesquisando no Google, diz que a geografia, antes de tudo, ela é feita para fazer a guerra. Forte, né? O planeta Terra agradece o coronavírus. Isso é um outro ponto que nós vamos tocar daqui um pouco, Ariadne. Odila, meu bem! Não tinha te visto aí. Um beijo para Odila, foi nossa aluna ano passado. Um beijão para Odila. O mundo inteiro tem que rever seus hábitos depois que passaram o Covid-19. É verdade. Eu acho difícil. Já vamos falar sobre isso. Bom, a Europa, ela estava registrando, então, voltando ao assunto, a Europa, ela estava registrando mais ou menos 2 graus centígrados de média acima daquela média que foi registrada, né? Teve as médias, desde que as médias foram registradas entre 1981 e 2010, a Itália nunca tinha registrado médias tão altas de temperatura. Com essa pandemia, essas médias, elas diminuíram. Nossa, muito bom, né? Calma. O que mais eu tenho aqui para mentir para vocês? Tem uma coisa muito interessante, que foram se criando novos lixos, né? A gente está falando muito em questão ambiental, a gente deixa um pouco da parte de lixo, né? Mas lixo também é questão ambiental. Então, assim, novos resíduos começaram a ser encontrados, né? Por exemplo, luvas, máscaras, equipamentos hospitalares, né? Isso tudo a gente começou a ter mais esse tipo de resíduo a partir da pandemia. E
são destinos ainda que eles se sobrecarregaram, né? Teve uma sobrecarga desse tipo de resíduo que antes não era tão grande e agora a gente também não sabe muito bem qual o destino dá, né? Principalmente a gente que, nós leigos, né? Que a gente não costumava usar máscara, né? A gente usou a máscara, quem tinha máscara essa descartável, usou a máscara, jogou fora. Em qual lixo eu jogo? Para onde é que vai? Ai, meu Deus. Isso é uma nova preocupação dentro da questão ambiental, a questão dos novos lixos, né? O que o Dila tinha comentado ali, inclusive, né? Que a gente tinha que rever os nossos hábitos. Pois é, a partir de agora a gente vai ter que começar a pensar em meios de produções e meios de produção e meios de consumo mais limpos, né? A gente vai ter que pensar sobre isso, porque a gente já viu que, de fato, a gente passou aí por um tempo, e a gente está passando por um tempo, que o meio ambiente ele está agradecendo, né? Por um lado, tá bom, né? Eu trouxe aqui, né, que assim, por um lado é bom isso, que tem essa pandemia, mas por outro lado não é bom, né? Porque a gente tá tendo muitas mortes aí, né, pelo coronavírus. E então, assim, claro, por um lado, o lado meio ambiental é bom, mas daqui a um pouco passa isso tudo, né? Sem contar que, assim, ó, essa poluição, tá? Em partícula, ela pode servir também para ser uma espécie de autoestrada para epidemias, né? Porque toda essa carga viral, ela está no espaço, ela está no ar, né? E ela pode ser carregada com partículas de poluição e ser carregadas facilmente para um lado e para o outro. Então, é bom realmente, né, que a gente tenha uma parada um pouco nesse nosso consumo desenfreado e tal, porque a gente também ajuda as pessoas a se recuperar nessa pandemia toda. Né? Então, esse é um outro ponto. O impacto a longo prazo. Tá. Hábitos de consumo para o nosso longo prazo. A gente vai ter que, de fato, como a gente estava falando agora, rever esses hábitos, mas muito por causa do medo de novas epidemias ou novas pandemias, como a que a gente está passando hoje, certo? A gente vai ter toda uma atividade econômica entrando em colapso também, a gente vai ter muita gente colapsando economicamente, né? Muitas pessoas perdendo emprego, a retração no comércio ela já é sentida, então eu acho que as pessoas vão começar a ter uma nova situação de consumo também, né? Não vão fazer consumos a longo prazo, que a gente chama, né? Eu não vou comprar uma coisa para daqui a algumas pessoas, lógico, não vou comprar uma coisa para daqui a 40 anos, né? Vou ficar pagando, porque as pessoas já ficaram com medo de não ter o dinheiro do dia de amanhã, né? E isso, com certeza, vai mudar os nossos hábitos de consumo, sim. Aqui já falei. Você vê que eu anoto num papel, anoto tudo num papelzinho ali, né? Escritinho ali, um papelzinho, bonitinho. Isso já foi. Bom, fechando então, gurizada, a nossa aula aí, tem algumas questões que é o pós-pandemia quanto à questão ambiental. O que vai acontecer daqui para frente? Quando a vida voltar ao normal, o que vai acontecer? Né? Muitos ambientalistas aí, eles falam sobre esses eventos extremos que a gente veio assistindo aí por causa de toda a nossa movimentação de nosso consumo, nossa questão ambiental, né? Mas a gente vai ter que retomar essa nossa economia, né? E aí a gente está pensando, agora vai vir um mundo melhor, né? We are the world, aquela coisa toda, né? Todo mundo junto se abraçando. Mas a gente vai ter uma retomada muito brusca na economia, né? Então, ele pode trazer, essa retomada da economia, ela pode trazer um cenário parecido com o que a gente tinha antes dessa pandemia, né? Porque muitas empresas vão querer repor aquelas perdas que tiveram, né? As próprias pessoas vão querer
repor aquele consumo que elas deixaram de ter, né, nessa época de isolamento social e de quarentena, né? Por exemplo, a República Tcheca, ela pediu para a União Europeia que abandonasse uma lei que visava zelar pelas emissões de carbono, ou seja, a República Tcheca está literalmente cagando, né, para os acordos do clima, e ela pediu para a União Europeia para zerar essas barreiras, que eles chamam de barreiras ambientais, né? Então, assim, a gente entende um pouco, né? Se justifica um pouco a República Tcheca, né? Pedir uma coisa dessa, porque a economia da República Tcheca é basicamente o quê? Energia nuclear, né? E carvão, né? Então são duas energias. A energia térmica, a energia da queima do carvão, ela é muito poluente, né? Ela é muito poluidora, né? A energia nuclear não tanto, mas ela tem o resíduo nuclear, ele é muito nocivo para o meio ambiente, né? Já a queima do carvão, ela é muito nociva diretamente para a nossa atmosfera. Então, ela pediu que a União Europeia abandonasse essa lei que visava zelar as emissões de carbono. Tá? Outra coisa, só um dado antes que eu queria trazer para vocês, que a gente estava falando sobre a poluição, né? A poluição do ar ali, que o ar ficou mais limpo, inclusive. A Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, essa que a gente está tendo contato diário, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que aproximadamente 4 milhões de pessoas morram por ano devido à poluição atmosférica. Então, assim, a gente já vinha de um cenário que as pessoas já tinham doenças respiratórias, certo? E aí a Covid veio para derrubar essa galera também, sabe? Tipo assim, tem doença respiratória? Puf, nós vamos te pegar. Porque a Covid-19, ela traz essas complicações pulmonares, né? E no nosso trato respiratório. Então, 4 milhões de pessoas morrem anualmente só pelo ar ser poluído, né? Elas às vezes não têm o direito, né, o privilégio de ter um ar limpo para respirar, e elas precisam respirar um ar limpo, porque senão elas vão morrer, né? Elas vêm a óbito, falecem, né? Então isso foi um dado bem chocante que eu também trouxe, eu pesquisei, né? Eu fui atrás, eu juro, não estou inventando nada disso, né? Que essa nossa freada com essa nosso consumo, né? Principalmente esse resfriamento industrial, ele de fato, né? Ele trouxe aí algumas coisas boas para o nosso meio ambiente, não tão boas para a nossa economia, é lógico, né? A gente teve muita retração econômica, mas o meio ambiente agradece em termos, né? E aí, o impacto, para finalizar então, que acho que você já deve estar cansado, e quem ficou aí é guerreiro mesmo, olha, é Jedi, velho. Olha, vocês são bom. Vamos terminar de ler umas pesquisas. Yves Lacoste, exatamente. Yves Lacoste. Boa, Fernanda. A gente vai entrar no pós-contemporâneo, uma nova era. Vai ser um negócio meio estranho, meio esquisito aí, esse pós-contemporâneo aí. Mas então, para terminar, deixar uma reflexão para vocês, tá? Que eu deixei pendurado numa das perguntas ali que vocês fizeram pelo chat, que foi sobre esse impacto ao longo prazo ou ao curto prazo, né? Então, tem uma frase, peguei uma parte de uma frase de uma pesquisadora europeia que também pesquisa questões do clima, tá? Que ela diz assim, que não são as emissões anuais que determinam os níveis de dióxido de carbono. Não são nossas emissões anuais. É toda a acumulação
desde o período pré-industrial. Ou seja, a gente está tendo essa melhora atmosférica, tá? A gente está tendo essa melhora na toda essa questão ambiental pontual nesse ano 2020, dizem assim, tipo, devolve 2020 que veio com vírus, literalmente, né? Vai ajudar muito, vai ajudar, mas não vai resolver. Porque a carga histórica que a gente tem de poluição, tá? Desde a era pré-industrial, né? Desde a era pré-industrial, entrando na era industrial, então nem se fala, tá? A explosão de consumo de combustível fóssil, de dióxido de carbono é bizarra, né? Todo esse histórico vai fazer com que a gente tenha um aumento no efeito estufa e um aumento aí no nosso aquecimento global. Ou seja, vamos pensar mais um pouco, né? Que a gente já está numa dívida com o planeta há muito tempo. Há muito tempo. Tem quem diga aí que o planeta dá uma paradinha aí para dar um reset, né? Travou o planeta e quem é mais antigo aí assopra a fita, né? Dá uma soprada na fita para começar de novo aí, que nem a gente fez com a nossa live. A nossa live foi praticamente aí um coronavírus, né? A gente parou por causa da internet, mas a gente conseguiu retomar. Então, gente, eu falei demais. Estava bem nervoso hoje também, porque era uma primeira live, eu não sabia muito bem como é que ia andar esse trem todo aqui, mas ele parece que andou bem, depois que a gente teve aqueles problemas de conexão lá com a internet. E vamos ler um pouquinho o que vocês estão colocando aí. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim aí. Lembrando de novo, tá? Esmaga o inscrever para tu receber outras notícias e outros vídeos e outras lives nossas com uma conexão melhor, acredito eu. Se gostou dessa live, curte lá, esmaga no curtir também. Isso dá um baita up para a gente seguir trabalhando aí e seguir produzindo material para vocês, né? Só deixar essas duas dicas, vamos para o chat, então. Mas normalmente já temos resíduos de máscara, luva, papel descartável. É um lixo diário de todo o hospital. E, gente, não é pouco, não. Tainara, tu tens razão. Não é pouco. Mas tu concorda comigo? E aí tu escreve no chat ali, tá? Tu concorda comigo que grande parte desse lixo, tá, que tu colocou, luva, máscara, etc., era utilizado num ambiente mais controlado, né, um ambiente hospitalar mais controlado, com um destino mais controlado também, né? Tem empresas especializadas em coleta de lixo hospitalar e resíduo hospitalar. E hoje a gente está vendo que as pessoas que não estão habituadas com isso, tu talvez, não sei se tu trabalha na área da saúde, então eu vou pegar o meu caso. Eu que sou uma pessoa que não sou da área da saúde, tá? Não sei qual caminho melhor dá se eu coloco no meu lixo orgânico e se esse meu lixo orgânico aqui que a gente faz a separação no prédio, ele vai ter um destino igual a um destino hospitalar, por exemplo, né? Então é mais isso que eu me referi, tá, Tainara? Não sei se tu entendeu ali, tu até me escreve ali, né? Me dá esse apoio aí, né? Olha aí, Júlia Mardini, direto de Portugal, direto de Braga. Bah, e é tarde lá, tchê. Bah, Julinha, um beijo para ti, um beijo pro Otávio. Amo vocês demais, demais, demais. Que bom vocês estão aí. Não sei se vocês estavam antes aí, pegaram todo o que procó aí que deu na aula. Eu não consegui ainda fazer o... Eu não consegui ainda fazer o lance da língua. A Júlia é prima da minha esposa, da Luciana, e ela me ensinou a fazer um lance que gira a língua para um lado, gira a língua para o outro. Eu não tenho a mínima ideia de como se faz esse negócio, mas, Julinha, um beijo para ti, um beijo pro Otávio, estamos com muita saudade de vocês. Tainara, sim, concordo. O que quis
Então, realmente não é pouco lixo que a gente produz, né? Isso aí daria mais uma live, né, sobre lixo, sobre descarte. Aliás, essa aula, esses dois conceitos que eu trouxe aí, eles são praticamente uma aula minha. É uma aula de questões ambientais. Essa aula de questões ambientais, ela tá dividida em 3 ou 4 partes, tá? E ela vai desde aquecimento global até descarte de lixo, entendeu? Então, é mais um... Descarte de lixo é mais uma parte para a gente trabalhar aí. Fernanda Amaral, foi ótimo, obrigado. Fernanda, obrigado, Fernanda, por estar aí desde o começo e não ter me largado. Ariadne, fica susto, foi de boa. Obrigado, Ariadne, tá sempre aí nas nossas lives também. Impactada, a gente às vezes não se dá conta disso, né? A gente não se dá conta e são coisas que acabam sendo cotidianas. Por incrível que pareça, acabam sendo cotidianas. Também te amamos muito, estamos com saudade. Beijinhos. No caso, eu estagio em um hospital na área de TI e quando entrei deu para ver que é muito resíduo. Então tu tá ligada, beleza. Eu de maneira nenhuma quis desconstruir o teu pensamento. Só era uma coisa que eu estava trabalhando mesmo com pessoas que são leigas, com pessoas que não estão nesse meio, né? Então, que bom que tu entende aí, né? E que as pessoas, elas devam rever também os seus hábitos. E eu acho, gente, você tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa para colocar? Dúvida, elogios, reclamações, críticas, polêmicas? Eu gosto de uma polêmica. Gosto de uma polêmica. Quem vai ganhar o Big Brother aí? Alguém sabe aí? É hoje que sai o Big Brother? Eu sinceramente, não tô assistindo, mas... tirar o Negão Babu foi brabo, né, tia? Olha. Derrubaram a favela, né, meu? Derrubaram a favela. Aí é brabo. Mas estamos aí com a Thelminha. Thelminha vai representar demais. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu estou repassando a minha papelada aqui. Grande Otávio. Otáviozinho. Otávio, marido da Júlia, eu acabei de falar. Um beijo, Otávio. Um dos maiores sommeliers de vinho e café que eu já conheci na minha vida. Esse sabe muito. Beijo, Otávio. Te amamos. Te amamos. Tim Thelma, pode crer. O pessoal tá lá em Braga, em Portugal, e estão vendo Big Brother. Gente, para de ver Big Brother. Vai ler sobre aquecimento global, muito mais tri. Capaz, prof, tudo tranquilo. Para vocês, porque eu tô, olha, num suador aqui que não cabe em mim. Bom, falei de efeito estufa, falei de efeito global. Alguma dúvida? Aqui já é 1h20, mas vamos ficar pro BBB. Mas que barbaridade. Bom, regado a um bom vinho, pode ser que dê para ficar até 1h20 da manhã ou mais, né? Pessoal, alguma dúvida aí sobre aquecimento global? Eu sei que eu devo ter me estendido um pouco nesses assuntos, mas entendam que essas lives a gente está fazendo mais para ter uma proximidade com vocês e trazer assuntos falados de uma outra maneira. Assuntos que talvez a gente não tivesse tempo de falar numa sala de aula, né? Por causa do conteúdo que a gente tem que dar, mas a gente sempre vai pincelando alguma coisa, sempre vai pincelando um conceito ou outro para a gente poder pegar todo o global da coisa, né? Falei dos hábitos de consumo, falei dos impactos ao longo prazo, falei da China, falei de Nova York, falei da Índia, falei da Europa, falei da Itália, a Agência Nacional do Petróleo, uma papelada aqui. Não são essa frase, cara. Não são as emissões anuais que determinam os níveis de CO2 acumulado na Terra, né? Toda acumulação desde o período pré-industrial. Isso aqui pode ser levado para o capitalismo também, tá? Uma aulinha de capitalismo. Isso aqui dá uma aulinha de capitalismo, hein? Isso aqui dá uma aulinha de capitalismo. Estou pensando em melhorar essa minha aula, essa minha live que eu dei agora, transformar numa palestra, imagina? Falando e mexendo e trazendo material, mostrando material para vocês. Quando eu pesquisei muito material, né, gente? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês não tá no gibi.
Obrigado, Rafa. Muito boa aula. Obrigado, Ariadne. Muito obrigado. Fernanda, muito obrigado também. Tema sobre coisas ambientais, se fosse conversar mais, teria tantos pontos, né? Bah, é verdade, Tainara. Bah, teria tantos pontos. E teria pontos que a gente ia entrar um, e sair no outro, ia começar num, porque, como eu falei, a geografia ela é assim, ela é o espaço e a terra. A gente trabalha com isso, né? Então a gente vai ligando essas coisas. As nossas aulas de geografia, inclusive, elas são assim, elas começam lá em pontos cardeais, né? Orientação, bússola, e a gente vai terminar em atualidade. E a gente vai ver que, tipo assim, lá em atualidade nós vamos estar puxando um link da primeira aula, entendeu? A primeira aula de orientações. A temperatura do planeta já foi mais quente do que é hoje? Sim, sim, a temperatura do planeta já foi mais quente do que é hoje. A gente já teve uma era quente, né, no nosso planeta. Assim como a gente já teve a nossa era de gelo, né, do filme aquele, lógico, né, do bichinho aquele que leva nós e tal, e diz, nós vamos morrer! E era do gelo. Isso aí, nós vamos viver! É mais ou menos isso que a gente está passando hoje, né? A gente vê a OMS dizendo assim, fiquem em casa, né? Aí a gente pensa assim, nós vamos viver! Aí a gente vê um político aí, do executivo nacional, dizer, saiam de casa, e nós vamos morrer! É mais ou menos isso. Mas sim, Luciana, a temperatura já foi mais quente e já foi mais fria, né? Então existe toda essa questão cíclica, né, das eras dos planetas. Eu tô viajando, já acho que já é hora de terminar, né? Porque eu tô viajando do planeta Terra, tá? Tema é... Adoro sistemas, bah, eu também gosto. E conspiração, eu também gosto. Ótima aula, obrigado. De nada, Isabelle. Fique à disposição. A gente está à disposição, então, no e-mail também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem algum material. Nós não estamos colocando materiais no Google Sala de Aula, por enquanto. A gente não está enchendo ainda vocês com esses materiais, enchendo, eu quero dizer, colocando bastante materiais, né, que a gente tem de aula, exatamente porque a gente está tentando escoar um pouco do nosso conhecimento, escoar um pouco dessa matéria mais bruta, né, nesses pingos de lives que a gente tem aí na semana. Tá bom? Gente, sem palavras, um beijo no coração de vocês, durmam bem, se alimentem, bebam água, muita água, essa água aqui, tá? Água H2O. E descansem, certo? Qualquer coisa a gente tá aí, mas agora é hora de descansar mesmo. Eu tô realmente muito feliz por vocês terem ficado comigo aí nessa reviravolta toda que foi a aula. Então, até bati aqui, me emocionei. Muito obrigado, gente. Valeu. Um beijo, descansem. É nóis. Se inscreva no canal, dá o teu curtir ali. E é nóis. Beijos.